eu sou o pastor José Ponte e venho por meio deste vídeo, mais uma vez, expor alguns versículos da Palavra de Deus para que você possa meditar. Então, você que está ouvindo, você que está ouvindo esse canal, esse é o meu canal, que é onde estarei expondo mais alguns versículos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar dentro da segunda carta de Paulo, que Paulo escreveu a Timóteo. Essa foi a última carta que Paulo escreveu, né? E escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste muitos testemunhos, homens fiéis, que seja também idôneo para também ensinar outros. Sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque ninguém, que nem um soldado, servindo, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que vos alistou para a guerra. Amém? Então, esse é um versículo a qual eu estarei falando nesta noite acerca desse assunto, porque nós estamos vivendo dias, né, que muitos, eu estou me reportando a pessoas crentes, né, que precisa ser fortalecido. E aqui nós vemos Paulo, que ele conhecia muito bem como viver uma vida para Cristo, uma pessoa que vivia uma vida piamente para Cristo, uma pessoa que tinha uma intimidade muito profunda com Jesus, né? Uma pessoa que se entregou para Jesus e se entregou de corpo e alma e coração para Jesus, para cumprir o ministério, para cumprir uma obra. E aqui o apóstolo Paulo está, nessa última carta, né, está dando aqui um conselho para o seu filho na fé, Timóteo, aquele que ele tinha um carinho, um respeito muito grande e que sempre queria o melhor para ele. E nesse momento, Timóteo estava passando por um momento difícil, né? E Paulo se reporta a ele, escrevendo essa carta e dizendo para ele: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque nós, como igreja, nós precisamos se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Né? Então, Jesus, para nós, através da sua palavra, ele é a vitamina para nossas vidas. Então, quanto mais nós buscamos a Cristo, quanto mais nós se deleitamos na presença de Deus, mais fortalecidos nós vamos ficar fortalecidos. Então, eu quero dizer assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E os testemunhos que muito tu tem ouvido acerca de mim, que tu também passe e transmita ele para que seja para homens idôneos que possam também ensinar os outros, né? Então, essa é uma palavra que deve ser transmitida por pessoas que estão sendo fortalecidas por Jesus Cristo, por pessoas que têm se entregado totalmente para Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 3 ele começa dizendo assim: Sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Cristo. Porque nenhum soldado se embaraça com o negócio desta vida quando ele tem um projeto de agradar aquele que vos alistou para esta guerra. Bem? Então, nós como igreja, nós como crentes, nós como servos de Jesus, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Então, nós não podemos de maneira nenhuma fracassar nessa batalha que estamos. Então, sofrer como um bom soldado de Cristo, bem? É se entregar para Jesus de corpo e alma, buscar refúgio em Jesus, buscar renovo em Cristo, porque só Ele pode nos renovar. Como é que Ele vai nos renovar? Quando nós se dedicamos a viver uma vida de oração, quando nós se dedicamos a viver uma vida de jejum, uma consagração, quando nós começamos a oferecer a nós mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que o Senhor Jesus, Ele se apodere da nossa vida e Ele possa fazer de nós um baluarte, possa fazer de nós uma pessoa fortalecida, renovada. E a graça de Jesus é algo tão abundante que quando ela entra na nossa vida, ela começa a fazer grandes mudanças em nossa vida. E aqui é o que Paulo está dizendo, para que ele se fortalecesse na graça que é em Cristo Jesus. Jesus é uma fonte de graça. Jesus é uma fonte de graça, é fonte de misericórdia, é uma fonte de poder que vai dispensar a cada um daqueles que buscar. Então Jesus renova aqueles que buscam. Então é importante nós entendermos, né, que nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus, para que nós sejamos crentes fortes. Nós estamos vivendo os últimos dias, assim como Paulo está vivendo os seus últimos dias, nas últimas horas da sua vida. Paulo estava vivendo aquele momento. Paulo estava já
sendo oferecido por expiação. No capítulo 4, nós vemos que quando Paulo disse que estava sendo oferecido por expiação de sacrifício. Mas Paulo disse uma palavra, disse: mas desde agora a coroa da justiça me está proposta, já está me esperando. Aí Paulo vai mais além, diz: mas não somente a mim, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então todo aquele que ama a vinda do Senhor, então ele tem que buscar refúgio em Deus, se fortalecer em Jesus Cristo, se renovar em Jesus Cristo. Nós vivemos dias, que o nosso adversário tem lutado de todas as maneiras para tentar esfriar a fé do crente, para tentar tirar o crente do alvo, para tentar tirar o amor que tem no coração do crente para viver uma vida para Cristo. Mas nós não podemos deixar que o nosso adversário venha naufragar a nossa fé, a nossa esperança. Temos que ter convicção que servimos a um Deus e quando nós clamamos, quando nós nos levantamos para clamar por Ele, Ele vai nos renovar. Paulo conhecia muito bem esse assunto, quando ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Paulo vivia isso. Paulo vivia buscando esse refúgio em Cristo Jesus. Paulo vivia tanto isso que Paulo não se preocupava com as afrontas. Paulo não se preocupava com aquilo que poderia acontecer com ele, porque verdadeiramente o que estava preocupado era em agradar a Deus. É tanto que em Gálatas capítulo 2, ele disse assim, capítulo 2, versículo 20, ele disse assim: portanto não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, não vivo para mim, eu vivo para Cristo. Quer dizer, quando Paulo diz eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é porque o próprio Jesus, aquele em quem ele buscava fortaleza, em quem ele buscava sempre se renovar na sua vida espiritual, ele tinha se apoderado dele, a ponto de Paulo dizer que não vivia mais ele, mas Cristo vivia dele. Isso significa que Jesus Cristo era aquele que guiava Paulo para onde Jesus queria que levasse. Pois Jesus Cristo era aquele que falava na boca de Paulo o que queria falar, pois Jesus Cristo era aquele que manuseava Paulo como um verdadeiro vaso, um verdadeiro soldado que estava ali para agradar o seu Senhor, estava ali para agradar aquele que o alistou para a guerra. Então Jesus Cristo, meu irmão, ele te alistou para a guerra, ele te alistou para esta guerra, para lutar contra as suas próprias dificuldades, contra a sua própria luta, mas também te alistou para esta guerra, de fazer uma obra com perfeição, com dedicação, com amor, com muita ousadia, com muita determinação. Então você, jovem, vai ouvir esse vídeo, então não perca a oportunidade de se levantar para fazer algo para Jesus, porque Jesus ama você, Jesus quer te fortalecer na graça que é em Cristo Jesus. Então você que está ouvindo nesse momento esta palavra, é com muito carinho que estou falando para você que está ouvindo, uma palavra que tem um poder imensurável para a vida daqueles que creem, uma palavra que tem um poder indestrutível para a vida daqueles que colocaram no seu coração. Então você tem a oportunidade de hoje mesmo, ao ouvir este vídeo, você começar a buscar esta graça que é em Cristo Jesus. Como eu já disse, Jesus é uma fonte de graça. Quando nós olhamos para Efésios, capítulo 2, a Bíblia diz que a graça é um favor imerecido que nós não merecíamos, mas pelo seu tão grande amor que Ele nos amou, Ele se entregou na cruz do Calvário para nos salvar, e só apenas a graça de Jesus que nos alcançou, nos dando o direito de ser salvo, liberto, transformado, para que nós hoje estejamos aqui, para pronunciar, para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Então você, igreja, não fracasse, mas busque se renovar em Cristo Jesus, amém? Lute como um soldado que quer agradar aquele que vos alistou para a guerra. Você é um soldado, e soldado não pode voltar para trás. Soldado tem um alvo, soldado tem uma meta a cumprir. Então você, como soldado de Cristo, você não pode negligenciar nesta obra que é tão importante, a obra de evangelizar, a obra de cuidar da sua própria alma, a obra de cuidar dos seus próprios parentes. Então não negligencie nessa chamada, nesse propósito, você pastor, você obreiro que vai estar ouvindo este vídeo, não faça isso em nome de Jesus. Não seja negligente, porque Deus não tem prazer naquele que recua. Deus tem prazer naquele que está passando por luta e dificuldade, mas está confiando que Jesus é a sua vitória, vai dar a sua vitória, vai lhe fazer mais do que vencedor, como está escrito, que Paulo disse, que nós somos muito mais do que vencedor por aquele que nos amou. Amém?
Então é importante você entender isso. Amém? Jesus te chamou para ser muito mais do que vencedor. Jesus não te chamou só para ser vencedor, mas para ser muito mais do que vencedor, aquele que nos ama. Amém? Que Deus abençoe, que venha encher o seu coração de graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, em nome de Jesus, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus sendo pronunciada em nome de Jesus.